Pedro Venceslau segue conosco na tela, agora voltando, como disse a Débora, falando dos eleitores, que são fundamentais para as eleições. Qual vai ser a importância daquele eleitorado de centro? Como os partidos estão buscando se aproximar desse segmento que evita e que não se identifica com a polarização vigente na política nacional, Pedro? Olha, esse eleitor de centro vai estar no foco das principais campanhas, especialmente na de Flávio e na campanha do presidente Lula. Nessa campanha de 2026, o presidente Lula e o PT adotaram uma estratégia diferente de outras disputas. O PT não lançou nenhuma candidatura para marcar posição ou para preparar o terreno para a eleição seguinte, como costumava fazer anteriormente. Pelo contrário, o PT em vários estados está apoiando candidatos de partidos de centro para evitar uma vitória da direita. E o caso mais emblemático é o Rio de Janeiro, com Eduardo Paes. Existe um outro movimento que foi feito pelo PT de olho nesse eleitor de centro, que foi fazer uma organização política de modo a colocar políticos que eram mais ligados à direita no PSB, porque seria uma mudança muito drástica, que políticos que até apoiaram o Bolsonaro agora apoiem o presidente Lula estando filiados ao PT. Algumas lideranças que antes já foram contra o PT, inclusive já foram para o partido. Eles também fizeram esse movimento, apesar da rejeição dos setores mais radicais. É o caso de Cátia Abreu, por exemplo, que se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Mas tem também o caso de Soraya Tronic, que disputou a eleição de 2022 e lá em 2018 apoiou Jair Bolsonaro, agora está filiada ao PSB para disputar uma vaga de Senado no Mato Grosso do Sul. Tem o caso do candidato da esquerda em Santa Catarina, que também, eu vou falar disso daqui a pouco, mas também é um nome de centro, empresário, já apoiou Jair Bolsonaro, agora está filiado ao PSB. Tudo isso de olho no eleitor de centro. É claro que o PT também vai evitar entrar em questões que podem afastar, por exemplo, o eleitor evangélico ou o eleitor que é mais identificado com a centro-direita. Por isso, bandeiras mais ligadas ao petismo histórico também devem ficar de lado. E o Datafolha mostra por quê de toda essa preocupação, que também perpassa a campanha de Flávio Bolsonaro quando ele se apresenta como o Flávio moderado. Ele percebeu que não vai conseguir vencer uma eleição apenas com o voto outsider, com o antipetismo. Ele também precisa desse eleitor de centro. Segundo o Datafolha, a pesquisa que foi divulgada agora, eles mostram que 17% do total de eleitores brasileiros se dizem de centro. É o eleitor nem de esquerda, nem direita, nem petista, nem bolsonarista. Esses eleitores de centro, quando você faz o recorte em quem eles votam, o presidente Lula aparece na frente, com 31% das intenções de voto, seguido do Flávio com 17% e lá atrás, bem lá abaixo, Romeu Zema e Caiado com 7% dos votos entre os eleitores de centro cada um. Renan Santos com 5%. E aí Augusto Cury aparece com 5% entre os eleitores de centro, no desempenho melhor do que nas outras faixas do eleitorado. Essa vantagem do presidente Lula entre os eleitores de centro, segundo os especialistas, cientistas políticos com os quais eu conversei, ela pode ser explicada pela sucessão de crises envolvendo Flávio Bolsonaro, pela radicalização do discurso que ajuda a energizar a militância, mas afasta os moderados, quando ele fala, por exemplo, da questão das urnas. Também tem relação com a expectativa de novas eventuais revelações sobre o caso Dark Horse, porque as investigações acontecem em várias frentes diferentes. Tem a investigação que acontece no âmbito da Polícia Civil aqui em São Paulo, tem a investigação conduzida pela Polícia Federal e existe uma expectativa generalizada de que a qualquer momento Flávio Bolsonaro pode ser constrangido e é obrigado a dar explicações novamente. Então, o presidente Lula também vem, em algum momento, moderando o discurso, procurando se aproximar daquele empresariado que também tem resistências ao PT, mas diante das tarifas é obrigado a se aproximar do atual governo, e tudo isso, então, nesse movimento de buscar os eleitores de centro e também aqueles eleitores independentes, que também podem ser decisivos numa eleição que pode ser resolvida por uma fração de votos, como aconteceu em 2022. Pedro, é interessante, né, que você traz essa apuração, porque a gente vê tanto pessoas que aconselham, conselheiros do presidente Lula, quanto de Flávio Bolsonaro, cada um querendo puxar para um lado. Então, assim, tem gente no entorno de Lula que fala, não, porque Lula tem que ir mais para o extremo da esquerda, o outro, não, tem que olhar para o centro, né? Mesma coisa de Flávio Bolsonaro. E do Flávio, especificamente, acho que ficou essa hesitação, ela ficou muito latente agora nos últimos dias, porque o Flávio, ele fala, eu sou moderado, eu tomei vacina, eu sou Bolsonaro que todo mundo quer, o Bolsonaro
que tomou vacina. Só que aí, de repente, ele começou a fazer umas lives, né, como o pai fazia, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí ele colocou um lado ali mais, sei lá, Flávio bravo, assim, xingando, falando uns palavrões ali na live e tal. Aí ressuscitou a questão das urnas eletrônicas em reunião com embaixadores. Então, às vezes dá a impressão que ele segue um pouco, não, agora vou mais para a direita, vou engajar a militância, depois, não, mas aí voltou a falar em Flávio moderado. Então, realmente, né, o pai de família, etc., realmente é um desafio, não só deles próprios, né, dos candidatos, se escolherem o que vão fazer, e agora o Flávio, ele parece um pouco hesitante em qual papel escolher. E aí é entender, né, qual que dá mais resultado, isso que a gente vai ver. Pedro Venceslau, obrigada, até daqui a pouquinho.